Fala pessoal, boa noite. Hoje vamos falar uma coisa muito importante, né? Que é sobre nutrição e negócio. Vamos falar hoje sobre me formei e agora como que será a minha empreitada, né? O que eu tenho que fazer como um nutricionista que quer obter sucesso, né? As coisas que nós traçamos ao decorrer desse tempo de trabalho, né? Nesses 5 anos aí de empreitada na nutrição e as coisas que foram se passando e a gente foi se aperfeiçoando. Temos que entender também que não foi só durante o diploma pronto, né? Foi algo que a gente foi conquistando ao decorrer da graduação, não só conquistando como construindo ao decorrer da graduação, né? Separei alguns tópicos para vocês sobre me formei agora, sobre o que realmente é importante, né? A gente avaliar e avalizar sobre os pontos que nós temos que destacar, sobre o que vamos fazer e como a gente vai tratar a nossa profissão agora, que como será a nossa fonte de renda aí, pessoal. Gente, um ponto muito importante, tem que saber separar o nutricionista físico da pessoa empresa. Porque tem que saber separar que temos as contas da pessoa física e temos as contas das pessoas jurídicas. Tem que ser algo bem distribuído, bem dividido. Eu sempre falo que o Felipe Leite, nutricionista, é uma pessoa e o Felipe Leite, pessoa, é uma outra companhia, é uma outra pessoa. Então, isso é uma coisa muito importante que nós temos que ter sempre em mente, né? Por mais que no final das contas isso seja ao mesmo propósito, temos que fazer alguns cálculos, né, para distribuir essa renda, né, de como que vai ser, quanto que eu vou aportar para um lado, quanto que eu vou aportar para o outro. Então, Felipe Leite, nutricionista, empresa é uma coisa, Felipe Leite, pessoa física, é uma outra coisa, tá bom? Sobre pontos que eu destaquei aqui, gente, sobre investimento, né, as coisas que nós temos que pensar em investimento para iniciar o nosso mercado de trabalho, né, para iniciar realmente o nosso trabalho. Coisas muito importantes, aluguel de sala, né? Isso é uma coisa muito importante. Tentem buscar nesse momento empresas ou clínicas ou academias que consigam fazer uma troca com vocês, né? Uma troca de risco. O que seria essa troca de risco? A academia apostar em você, que você vai ser um baita de um profissional, e você colocar ali na clínica ou na academia, que ali vai ser um potencial para você engajar ou trazer clientes. Seria como essa troca de risco? Percentual, gente. Tenta trabalhar com percentual de atendimento, né? Vou repassar para você um percentual do que você assumir uma dívida que seja fixa, 400, 500 reais por mês seja fixo. Então tenta não nesse momento, né, de início da carreira, tenta ajustar com o lugar que você vai trabalhar um contrato aí de risco, né? Esse contrato de risco seria um percentual. Futuramente você ajusta com o pessoal da academia ou da clínica, quando você realmente estiver bem engajado na profissão, você ajusta com eles aí um valor fixo. Mas início, para você otimizar as suas perdas, né, tentar realmente melhorar a questão do seu faturamento, né, sem ter prejuízo, sem estar começando o mês no negativo porque tem que pagar um valor fixo, tenta ajustar com a academia ou com a clínica um aluguel de sala, certo? Um outro ponto importante seria a escolha, na verdade, do software, né? Durante a faculdade toda eu usei um software que é o Dropbox, né? Mas é um software que eu não me identifiquei. Gente, software, eles são muito semelhantes, mas tem alguns detalhes que eu chamo de cerejinha do bolo, que é isso que vai determinar qual software escolher. Eu particularmente gosto muito de usar o WebDite, né, do pessoal do Valentim, gosto muito desse sistema, é o sistema que me entrega tudo o que eu preciso, né, e que realmente seja algo fácil de controle, né, na frente do paciente aqui, e que também ofereça várias ferramentas que te tragam conhecimento. Eu vejo no WebDite que eles trazem bastante aulas grátis, trazem vários conteúdos, lâminas educativas, lâminas informativas, então são algo bem interessante, algo que você realmente deve se importar na hora de escolher o sistema, né? Então, no meu caso, escolhi o software WebDite. Um outro ponto que eu acho de extrema importância nesse momento de início de carreira, ter um adipômetro, né? Comprar um adipômetro, para que adipômetro juntamente com a fita métrica, né?
para que você faça uma avaliação de percentual, uma predição de percentual de gordura e massa magra. Isso é muito importante, os pacientes se importam muito com isso, e você avaliar a comparação de uma dobra de gordura com a futura dobra de gordura daqui 30 a 40 dias é muito bacana para você realmente mostrar para o paciente que ele está no caminho certo, né? Um outro ponto, por mais que a gente vê muitas pessoas falando para não se pesar, isso e aquilo e tudo mais, eu acho que é uma informação muito errada da forma que alguns profissionais passam. Tem que sim se pesar, mas o peso não deve ser a coisa mais importante. Isso é uma coisa que você tem que mostrar para o paciente. Pesa, manda para mim o seu peso, que eu faço essa interpretação. Então a balança é algo de extrema importância, visto que nutrição esportiva, e agora a clínica está caminhando para isso, tudo é em cima do peso corporal, tá? Depois você faz a separação aí do que é gordura e do que é massa magra. Outro ponto para trabalho, gente, notebook, né? Você tem que ter o seu computador pessoal para trabalhar. Eu tenho meu notebook separado por várias pastas. Se você olhar, graças a Deus, eu tenho mais de 3.500 pacientes catalogados aqui. E se você olhar, todos têm uma pastinha dentro de uma outra pasta maior, cheio do Word, do PDF, da dieta de cada um e tudo que a gente já fez, né? Então é algo bacana, tem que ter um notebook para trabalho, uma coisa muito pessoal. Gente, impressora, né? A impressora é algo que a gente tem que levar como obrigatoriedade nesse momento? Eu acredito que não, tá? Mas vou mostrar um pouquinho do meu lado. Eu acabei comprando impressora, né? Eu tinha esse investimento, esse valor para investir nisso, mas vejo que não é algo muito necessário logo de primeira. Necessário realmente é você ajustar a questão do aluguel de sala, ajustar um software bacana, ter um adipômetro legal, a balança no notebook. Já a questão da impressora é algo que você não deve ficar muito focado em ter uma impressora logo de primeira, visto que muitos softwares, né, utilizam aplicativos muito funcionais, gente, que é algo bem bacana. A pessoa, o cliente, né, o paciente já abre no próprio aplicativo, tem a sua dieta ali, tem toda a sua avaliação física, tem tudo, tá? Uma outra coisa bacana dos softwares, que você já consegue fazer uma anamnese de uma forma pré-consulta, né? Ou seja, otimiza um pouco o seu tempo, o paciente abre o aplicativo ali e faz. Agora, Felipe, pela sua experiência, a impressora tem algo positivo? Gente, eu acho que uma parte positiva é que muita gente ainda, nesse mundo de hoje, né, gosta de sair, né, de ter uma propriedade para ir embora. O que seria essa propriedade? Uma folha. Então, se você puder ir na clínica, tiver uma impressora, pelo menos faça a impressão, tá, da avaliação física. E coloque, gente, numa pasta personalizada. Isso é uma coisa que eu vou falar muito com vocês, que é a questão do marketing, tá? Eu trabalhei muito marketing, uma coisa que eu investi muito no começo, fazer uma identidade visual. Eu procurei um pessoal capacitado para isso, procurei uma agência que fez a minha identidade em cima do que eu queria, em cima do meu perfil, em cima do que eles de fora viam como era esse profissional, e eu acabei norteando eles. Então eu acho que é algo que marca, tá? Todo mundo que vê o logo hoje do Felipe Leite acaba lembrando sem ter o nome ali. Isso é uma coisa muito importante. Então, se você tiver impressora, tem essa pasta, faça a impressão da avaliação física pelo menos e coloque dentro dessa pasta. A pessoa ir embora com uma propriedade mostra que ela pagou por algo que ela tem em mãos ali. Isso, gente, eu vejo que é uma satisfação, tá? Então, é claro que muita gente hoje vai mais no aplicativo. Eu trabalho com aplicativo, mas hoje eu prefiro entregar a dieta via WhatsApp, tá? Isso é um outro ponto que eu vou falar com vocês. Eu entrego a dieta via WhatsApp no WhatsApp do cliente, porque todos têm meu contato particular. Então eu entrego o PDF ali, e no WhatsApp, na nossa conversa, acaba virando o quê? Um novo prontuário. E toda a conversa que eu tenho ali no meu WhatsApp com o meu paciente, eu acabo migrando isso ou exportando isso para o WebDiet, né, que é o software que eu acabo utilizando, para que a gente tenha esse controle de prontuário. Tudo que eu já conversei ali, tudo que foi conversado dentro da consulta aqui presencial, então fica um prontuário bem bacana ali, tá bom? Investir no marketing, gente, não precisa de início procurar uma agência. Sim, precisa ter uma identidade visual, isso é muito importante, mas não pagar uma agência para fazer as suas postagens de início, tá? Hoje nós temos o Canvas, que eu acho que é algo um aplicativo bem funcional, bem prático e um custo-benefício fantástico, né? E como no início a gente não vai ter muitos pacientes, a gente começa degrau por degrau.
utilize no seu tempo livre para estudar. Por quê? Quando você monta uma arte, você procura estudos, relevâncias, você faz uma pesquisa ali que te mantém estudando, te mantém atualizado. Então, nesse momento que você está com pouco cliente, use a questão do marketing das postagens, faça por conta própria, economiza, gente. E também acaba levando por um outro lado uma atualização pessoal aí do seu conhecimento, tá? Uma coisa muito importante, de início, ande pesquisando um pouco. Você pode sim trabalhar como pessoa física, não precisa abrir uma empresa logo de início. Trabalha como pessoa física e faça uma declaração via Carnê-Leão, tá? Pesquisem bastante, eu vou trazer umas informações, vai ter live com contador, mas procurem saber sobre essa questão do contador. Por que é importante essa questão do contador? Porque ele vai te instruir como que você vai fazer a declaração do Carnê-Leão, tá? Felipe, eu não quero pagar um contador para ter uma consultoria. Ok, eu vou trazer algumas coisas para vocês que vai ajudar bastante. E hoje, gente, nosso Brasil está muito prático algumas coisas. E a questão do Carnê-Leão, declaração de pessoa física, das consultas que você recebeu, não precisa ter contador junto com você. Você consegue fazer o cadastro, vou deixar o site tudo certinho para vocês, faz o cadastro lá, é bem simples, começa a fazer a declaração, gera uma renda, isso vai te dar uma declaração legal de tudo que está entrando para você, sem você ter alguma complicação no futuro. Agora, a partir do momento que você começa a ter um volume muito grande de consulta, você tem que entender que o Carnê-Leão paga um imposto um pouco maior do que a pessoa jurídica, tá? Aí, a partir do momento que você, de fato, começa a ter um volume muito grande, tem que tirar bastante nota, aí você fazer um meio a meio, que é o que eu faço, declaro um pouco na pessoa física e um pouco na pessoa jurídica, né? Tento encontrar um meio termo ali, para que a gente não pague tanto imposto de uma forma legal, tá bom? E que não tenha complicações no futuro. Então o Carnê-Leão é legal. Tudo que você for fazendo, tira sempre cupom fiscal na pessoa jurídica, faça todos os seus contratos de início de locação na pessoa física, sempre com CPF, tá? E daí você consegue abater. Tive um recebimento de R$2.000, eu tenho uma despesa de R$1.500 com a minha empresa na pessoa, com a minha nutrição na pessoa física. Eu vou pagar um imposto em cima de R$500, tá? Mas a gente tem um teto que a gente não paga esse imposto. Então até R$1.000, se eu não me engano, o contador vai trazer essa informação de uma forma mais verídica para você. Até R$500 ou R$1.000, se eu não me engano, a gente não precisa pagar nenhum valor de imposto, tá? Então o Carnê-Leão de início é muito legal, prático, e não precisa pagar uma mensalidade para contador, tá bom? Isso é um ponto muito importante, que é a questão da pessoa jurídica versus pessoa física, imposto pro labore. Eu vou trazer esse contador, que é o Felipe Silva, né? E ele vai falar bastante sobre isso com a gente, né? Vai falar a que ponto ele acha interessante entrar realmente uma PJ e até que ponto a pessoa física de início é interessante. De início, gente, estamos 5 anos de empreitada já na nutrição. Eu abri a PJ fazia 1 ano e meio, gente, abri no meio da pandemia, tá? Porque realmente ficou, graças a Deus, pelo volume de trabalho, ficou algo insustentável manter só na pessoa física, tá bom? Mas olha, foram 3 anos e meio trabalhando só com a pessoa física e fazendo tudo de forma legal. Então, dá para manter assim de início, tá? Mas vamos chegar a um teto e eu vou trazer esse valor absoluto para vocês, que daí realmente precisa tirar pessoa jurídica, tá bom? Gente, a questão, eu acho que umas dúvidas maiores, umas maiores dúvidas que eu tinha durante a pós-graduação, né? Assim que a gente pegou o diploma, é a questão do valor de consulta, né? Como que eu faço a montagem do valor de consulta? Como eu já falei para vocês, eu venho da administração, né? Me formei em administração antes de fazer a graduação da nutrição, e eu acabei puxando um pouquinho do conhecimento que eu adquiri na faculdade e o que eu ouvi de mais importante, né, que eu achei que era o mais importante, que cabia muito no perfil da minha profissão, é eu entender quem são meus concorrentes, quanto eles cobram e o que eles oferecem no serviço. Tem retorno, não tem? Tem bioimpedância, não tem? O que faz, o que não faz? E tudo isso a gente começou a pontuar. Eu tenho um Excel que eu vou deixar disponível para vocês ao longo das nossas lives, e esse Excel tem o nome do... Tem uma tabela que é assim:
nome do profissional, aonde atende, valor de consulta, retorno sim ou não, bioimpedância, se pede exame de sangue, o que tem a mais além da consulta, o que oferece. Então tudo isso eu fui levantando, né, e fui estruturando o meu valor de consulta. Mas Felipe, existia um valor mínimo? Eu parti do princípio que na minha época de formação, o meu sindicato da nutrição colocava que o nutricionista que trabalha com consulta particular pode cobrar no mínimo R$150 a hora de trabalho. Então eu parti disso, né? E comecei a levantar, sempre pegava, eu trabalhei no começo, gente, Laranjal, Serquilho e Sorocaba, trabalhei em outras cidades também, mas Laranjal e Serquilho foi algo mais estruturado. Eu levantei quantos profissionais tinham em Laranjal e o que eles ofereciam e a consulta que cobravam. Em Serquilho a mesma coisa, em Sorocaba a mesma coisa. A partir disso, né, cheguei num valor que eu achava interessante para iniciar no mercado de trabalho. Foi assim que eu fiz a estrutura do valor de consulta e foi assim que a gente realmente foi ajustando. Gente, uma coisa muito bacana, tá? Com o decorrer do tempo, essa tabela de Excel ela não foi perdida, né? A gente, a cada 6 meses, a gente faz uma nova reavaliação de como que tá os nossos concorrentes, né? Os nossos parceiros de trabalho, para ver se realmente a gente está dentro do que seria o mercado atual, tá? Então não é só no início da carreira, isso é algo que você vai fazer ao decorrer do tempo da sua profissão. Eu tenho uma métrica pessoal que a cada 6 meses a gente faz uma reavaliação. Eu tenho uma secretária, que a gente tem todos os profissionais, e se tiver algum profissional despontando no mercado que chame a nossa atenção, a gente também coloca nessa tabela e começa a fazer a pesquisa, a investigação, tá bom? Junto com isso, gente, você já aproveita e faz uma análise do mercado atual. Realmente, quem são os grandes players da cidade? E o que de fato eles oferecem, né? É isso que é uma coisa importante para você realmente, quando for entrar no mercado naquela cidade, você sabe onde vai atuar. Eu lembro que quando eu vim para Sorocaba, eu listei 5 nutricionistas. Gente, uma cidade de quase 1 milhão de habitantes, 5 nutricionistas que ofereciam muita coisa e estavam cobrando quase 3 vezes mais do que eu queria cobrar na consulta, né? E eu realmente fui entender o que eles ofereciam, e há quanto tempo estava no mercado e o número de pacientes que eles atendiam. Eu entendi de fato quem eram os meus concorrentes. Eu falo concorrentes, parceiros, mas concorrentes, gente, não leve como uma palavra ruim, tá? Concorrentes é uma coisa boa, porque quanto mais concorrente nós temos, maior é a entrega para o nosso cliente final, tá? A concorrência gera um aumento de qualidade, certo? Análise do mercado atual de fato, né? E a partir disso, gente, a gente tem que começar a entender algumas coisas sobre o nosso objetivo, né? Projeção. Qual a sua meta de faturamento hoje ao decorrer de um ano, né? Ah, Felipe, eu quero ter, hoje eu ganho R$100 por semana, me dá um faturamento de R$400 no mês, mas eu quero chegar no final do ano e ter um faturamento de pelo menos R$1.000 por mês, né? Isso é uma projeção. Você vai levantando tudo, os valores, vai colocando no papel e realmente vê o que é palpável para você. E você trabalha em cima dessa projeção. E, gente, nunca anda para trás, sempre anda para frente, tá? Sempre cima para frente. E como que eu vou fazer essa estimativa? É claro que as primeiras projeções, elas nunca são exatas, né? Mas as próximas, por você conhecer já o mercado do trabalho, você começa a acertar em cheio, tá? Então, realmente, eu tenho uma meta, eu tinha uma meta que no final de um ano eu queria ter um faturamento de pelo menos R$10.000 e, gente, pasmem, eu cheguei nisso em 3 meses de trabalho, porque eu soube aonde atuar. A nossa pesquisa para entrar nesse mercado foi uma pesquisa muito avançada e muito bem estruturada, tá bom? Isso é um ponto importante. Lembra que no começo eu falei para vocês saber dividir quem é o Felipe Leite nutricionista e quem que é o Felipe Leite pessoal, né? Por mais que eu seja o dono dessa empresa Felipe Leite Nutricionista, eu tenho que entender que nem todo o dinheiro que eu ganho vai para o meu bolso da pessoa física. Eu tenho que fazer uma separação, né? Quanto de dinheiro vai para cá e quanto de dinheiro vai para cá. Depois de um tempo, eu fui ajustando isso. Isso não serve para todo mundo, é claro que a gente vai alinhando, mas hoje eu trabalho que a métrica de 50% do lucro líquido do dia
vai para a pessoa física e 50% vai para a pessoa jurídica. Cheguei nesse valor depois de muito tempo. E agora vem a parte mais bacana, gente. Pessoa jurídica tem vários caminhos, né? Um dos caminhos: atualização intelectual, atualização de equipamento e investimento na questão de marketing. Quanto vai ser distribuído em cima de cada caminho e de cada destino? E todos têm a sua importância, né? Isso é uma coisa que a gente vai trazer aí para vocês também, tá bom? Outro ponto bacana, né? Na questão de quando eu me formei e o que ia fazer, né? Me formei e agora eu busquei atender em várias cidades. Por que em várias cidades? Porque essas cidades, gente, o que eu comecei a notar, como eu sou de uma cidade muito interior da Laranjal Paulista, eu comecei a notar que eu não conseguiria encher minha agenda ou preencher minha agenda a semana inteira só em Laranjal. Eu tinha que estar atuando em várias cidades para que uma vez só por semana em Laranjal, uma vez só por semana em Sorocaba, uma vez só por semana em Serquilho, em Tietê, em Conchas e por aí vai. Porque se eu trabalho uma vez só em cada cidade por semana, eu consigo preencher a agenda desse dia e iria me manter trabalhando, né? E gerando uma notoriedade na área maior, ou seja, levando o meu nome a um nível muito elevado na região, gerando visibilidade. Se eu ficar só em uma cidade, ou no máximo duas, eu ia atender 5, 7 pessoas por semana. Agora, trabalhando em uma cidade por dia, eu comecei a atender 3 a 4 pessoas por dia. E não é difícil, gente. Por que não é difícil? Porque pensem comigo, se eu vou para Laranjal Paulista uma vez só por semana, é difícil ter 3, 4 pacientes num dia só? Não é. E eu vou mostrar isso para vocês como é. Um outro ponto importante, gente: respeitar a rotina. Eu sou um cara que respeitei muito a rotina. Então, no início da carreira, quando eu não tinha muito paciente, o que eu fazia, né? Em Sorocaba, eu trabalhei por 6 meses sem ter um paciente. Eu pagava para trabalhar, gente. Eu ia até a academia, eu pagava a viagem, mas eu mantinha a rotina. Era a minha rotina. Eu chegava às 7 da manhã na academia e saía às 7 da noite, sem ter nenhum paciente. Mas a minha rotina de trabalho estava ali. A cada hora de estudo ali, ou de dedicação a montar artes, a montar postagens, o que eu fazia? Saía na academia e começava a gerar o que? Amizade. Começava a mostrar o meu trabalho para as pessoas. Conversava com o personal aqui, conversava com o personal ali, conversava com o cliente, falava o que era nutrição, se tinha vontade de passar comigo, mostrava o meu trabalho. E hora em hora eu ficava ali estudando e conversando com o pessoal na academia, até ser conhecido, né, como nutricionista da academia, e as pessoas começarem a dar valor ao meu trabalho, certo? E nesse meio tempo, gente, eu comecei a notar o quê? Que os profissionais que tinham a capacidade de persuadir, no bom sentido, um cliente para passar comigo, eram os personal trainers, gente. E eles realmente estão junto todos os dias com o cliente ali, com o seu paciente. E ele que vai realmente, de fato, indicar, né, você. Então, eu comecei a notar isso, né? Comecei a conversar com os personal trainers a fim de gerar uma parceria de sucesso. Mas a parceria de sucesso tem que ser uma coisa, tem que ser uma mão de 2 vias. Uma que vai e uma que vem. Por quê? Porque antes disso, antes de eu conversar com o personal, antes de falar para eles somente de boca, indica meu trabalho, sabe o que eu fiz? Convidei todos os personal trainers da academia para passar comigo de forma gratuita. E no final da consulta eu falava: se você gostou da minha consulta, você indica para os seus clientes. Se você não gostou, você não precisa indicar, certo? Confia no seu trabalho e realmente entregue algo bacana, porque pensa, é tão chato você indicar um profissional e esse profissional depois não entregar o que você falou para o seu amigo que ele iria entregar. Olha que situação desagradável. Então o que eu fiz? Eu falei: poxa, eu confio no meu trabalho, venha profissional da educação física, passa comigo, se você gostar você indica. E depois disso, gente, realmente foi algo que me tornou quem eu sou hoje, né? Realmente foi o diferencial da minha rotina, do meu trabalho. Foi depois disso que eu comecei a ter muitos clientes aqui em Sorocaba, tá bom? Uma parceria
que eu acho muito interessante, gente, mas eu não acho interessante uma parceria dentro da clínica, tá? Eu acho uma parceria importante você ter com médicos. Mas olha só que interessante, eu sou amigo de muitos médicos, né, em Sorocaba. Eu tenho uma relação muito próxima com todos. Tenho vários clientes, pacientes deles que passam comigo. Mas por que eu falo que é uma parceria que tem que ser à distância e não dentro da clínica? Porque uma coisa que vocês vão entender, se eu trabalhar com um médico juntamente na clínica que eu trabalho aqui, ou na clínica do médico, a minha clínica, ter um médico junto na clínica aqui, o que acontece? Fecha a porta para outros médicos se indicar. Então o que eu notei no mercado de trabalho? Eu notei que não preciso trabalhar junto com o médico. Eu preciso ser amigo desse médico, mostrar que o meu trabalho é bom e fazer uma parceria de sucesso. E essa parceria de sucesso eu posso ter com vários médicos, não só um. Então hoje em Sorocaba eu sou amigo de muitos médicos, muitos me indicam, eu indico muito eles e eu analiso o perfil de cada cliente que passa aqui, indico o médico que é mais do perfil desse paciente. Assim a gente mantém uma relação muito bacana, sem gerar aquele conflito, né, no qual não vai te indicar porque você está trabalhando juntamente com aquele médico diretamente na clínica. Isso é uma coisa que eu notei no mercado de trabalho e uma coisa que vocês realmente devem notar, que pode sim prejudicar o andar da sua profissão, certo? Um outro ponto muito importante, gente, é a questão da rede social. Quanto mais alimentada está a sua rede social, mais o Instagram vai criar. Gente, infelizmente, tá? Nós temos que hoje o Instagram ele está limitando muito para quem não paga. O engajamento está muito baixo para quem não paga as postagens. Uma dica que eu dou para vocês, uma dica que essa dica foi algo que eu fiz comigo, tá? Converse com seus colegas de profissão, converse com seus nutricionistas, conversem comigo. Todas as postagens que vocês fizerem, marque os amigos da profissão. E faça com que seus amigos da profissão, de uma forma cordial, coloquem nos stories deles a sua postagem. E vocês também, de uma forma de troca, né, positiva, vocês fazem o mesmo, tá? É uma forma orgânica, de graça, de vocês terem um engajamento maior. Ele apresenta o seu trabalho para os seguidores deles e você apresenta o trabalho deles para os seus seguidores, tá bom? Agora, a partir do momento que você realmente tem um recurso financeiro para poder aportar nessa rede social, aí a conversa muda um pouco de teor. Aí é válido? É muito válido, tá? Lembra daquela conversinha que a gente falou? Quanto você vai separar para o seu marketing, do seu faturamento? E esse dinheiro vai ser direcionado para essas promoções, esses impulsionamentos, tá bom? Um outro ponto importante, a rede social tem que ser alimentada de uma forma diária, tá bom? Então tenha realmente uma conversa diretamente com o seu cliente. Hoje eu faço postagens científicas, eu faço postagens educativas, eu faço postagens engraçadas, né? Então eu trago um pouco de humor por uma área que realmente está sendo muito debatida por vários profissionais, por várias pessoas que não entendem nada. Então eu trago um pouco de humor, porque a conversa séria de fato é com o meu paciente aqui na frente, tá bom? Uma coisa muito bacana, notar a tendência das redes sociais, né? Exemplo, Reels, né? Então eu abro minha caixinha de perguntas, que eu acho uma coisa importante, tá, gente? Uma coisa que vocês têm que levar de forma diária, tá? No outro dia apareceu 2 perguntas, gente, são 2 perguntas que podem virar 2 clientes. Acabei de atender o Bruno aqui, um paciente, né? Acabei de atender um paciente aqui. O que ele fez? Ele começou a me mandar várias perguntas nas caixinhas, eu respondia de forma cordial, ele marcou uma consulta. Abra a caixinha de perguntas todos os dias. Detalhe, a primeira postagem que você fizer no seu stories, né? Nos seus stories, é a postagem que vai mais engajar no seu dia. Então a primeira postagem tem que ser a caixinha de perguntas. Tá? Aí as pessoas vão ver com maior frequência e vão perguntar mais. Abra todos os dias. Nuto, tive uma pergunta só. Responda essa uma pergunta de forma cordial, que pode ser o seu cliente no futuro. E se essa pergunta for interessante e você acha que vale uma postagem, coloca no Reels. Porque o Reels hoje é algo que o Instagram quer muito bombar, quer muito promover. Então ele realmente está entregando esse Reels aí para muita gente. Tá bom? Gente, uma coisa que eu acho muito interessante é as lives, né? É uma forma de você melhorar a sua dicção, uma forma de você melhorar a sua oratória, certo? Então, as lives é algo muito importante
que você tem que fazer, e quanto mais lives você faz, maior seu engajamento na rede social, tá bom? Eu tenho o hábito hoje de fazer 2 lives por semana, é algo que a gente tenta levar aí como rotina de trabalho, e sempre coloco, gente, como rotina do seu trabalho e não algo a mais, tá bom? Tem que ser rotina do trabalho de fato, para que não gere algo cansativo, tá? Tem que ser algo gostoso. Gente, e lives não precisa ser algo de troca com o cliente ali, tá? Com o paciente, com as pessoas. Às vezes não precisa nem responder as perguntas que ocorrem ali na live, mas Nutri, qual tema é o trabalho? Gente, um tema que pintou de dúvida aqui nas caixinhas de perguntas, um tema que pintou de dúvidas aqui do seu paciente, né? Hoje eu abri uma live falando sobre o quê? Falando sobre compulsão alimentar, que está muito em alta por causa do Big Brother. Nota, pega a tendência do momento, traz para o seu cliente, que realmente vai ter um engajamento bem legal, tá bom? Uma coisa muito importante, gente, que eu acho que é muito interessante, de início, você vai realmente fazer a sua agenda e tenta trabalhar bastante essa questão de você ter uma relação muito bacana e orgânica, né? Então responda como se estivesse respondendo de uma forma educada o seu pai, a sua mãe, os seus avós. Seja cordial com o seu cliente em potencial ali, que entrou em contato, perdeu o tempo dele para entrar em contato, para entender do seu trabalho, tá bom? Certo? Gente, é isso que eu queria falar com vocês. Toda segunda, toda quarta, a gente vai ter lives aqui com vocês para falar sobre nutrição como negócio. E hoje foi um tema que eu gosto muito de falar, me formei e agora. É claro que foi algo bem abrangente, a gente vai detalhar cada ícone, cada detalhe, cada tópico que eu listei aqui para vocês nas próximas lives, tá bom? Gente, estamos juntos, muito obrigado, boa noite, fiquem com Deus.